Então vamos começar, minha gente. Quem for entrando, a gente vai aceitando, tá certo? Sem maiores problemas. Ok? Então, como eu falei, olha, veja só, esse é um dos últimos tópicos aí de matrizes, chama multiplicação de matrizes. Por que multiplicação de matrizes? Assim, porque, veja só, o questionamento é porque multiplicação é um tema muito elementar de matemática, né, lá do ensino fundamental, tá certo? Lá quando vocês estudavam as séries iniciais, mas aqui não é a multiplicação de números naturais. Aqui é a multiplicação de matrizes. E as matrizes, elas são, digamos assim, novas coisas, novas entidades do mundo da matemática que vocês provavelmente ainda não conheciam, tá certo? E passaram a conhecer nesse momento. As matrizes são formadas por números, mas ela não se comporta como números, certo? Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado com relação às matrizes, ok? Bom, como eu falei, esse tópico agora, que é a multiplicação de matrizes, e o próximo, que é a matriz inversa, é onde a gente vai encerrar esse assunto, certo? Pelo menos a parte teórica, ok? Então, é porque, assim, quando a gente trabalha com números, vocês primeiramente conhecem os números, tal, né? O número par, número ímpar, não sei, né? Algumas características dos números, aí depois vocês começam a trabalhar com as operações. Isso lá quando vocês eram criança, né? Bem criança, melhor dizendo, certo? E esse trajeto, esse procedimento, ele acontece também com as matrizes. Então, a gente primeiramente conhece as matrizes, os tipos de matriz, né? Algumas características e tal. Aí depois a gente começa a trabalhar com a parte mais importante, que são as operações com matrizes. Então, a gente já viu, vocês podem dar uma olhada aí nas aulas anteriores, a gente já viu a operação de matriz transposta, que não tem nos números naturais. A gente já viu a operação de adição de matrizes, que tem nos números naturais, tá certo? A gente já viu subtração de matrizes, que também tem nos números naturais. A gente já viu multiplicação de um número real por uma matriz, tá certo? E agora a gente vai trabalhar os dois assuntos, assim, que são os dois tópicos, melhor dizendo, né? Que são mais difíceis de matrizes, que são a multiplicação de matrizes e matriz inversa. Nessa aula, só multiplicação de matrizes, ok? E na próxima aula, matriz inversa, e nós iremos fazer uma atividade na próxima aula bem interessante, que eu tenho certeza que vocês irão gostar, beleza? Bom, é o seguinte, veja, multiplicação de matrizes é o nosso tema de hoje, tá certo? Então, para a gente começar aí de uma forma mais lúdica, não é? De uma forma mais contextualizada, vamos imaginar o seguinte, uma fábrica, tá certo? Uma fábrica que produz certas coisas, ok? Então, essa fábrica imaginária aí, vamos supor que ela tenha duas máquinas. Uma máquina chamada de máquina X e outra máquina chamada de máquina Y. Beleza? Então, é o seguinte. Essa máquina X, ela produz dois tipos de peças. Então, nós vamos chamar de peça 1, ok? E outro tipo de peça que nós vamos chamar de peça 2, certo? Então, é o seguinte, a máquina Y, ela também produz esses dois tipos de peças. Dois tipos de peças. Então, vamos chamar de peça 1, tá certo? E outro tipo de peça que nós vamos chamar de peça 2. Então, só para entender, nós temos a máquina X e a máquina Y. As duas máquinas produzem o mesmo tipo de peça, tá certo? Chamado de peça 1 e chamado de peça 2, tá certo? Bom, é o seguinte, essas máquinas, elas têm produções diferentes, tá certo? Não sei porque se uma é nova, outra é mais velha e tal, né? Então, elas têm produções diferentes, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, veja só, a máquina X, ela produz 25%, isso aqui é 25% só que está na forma decimal, tá certo? Das peças do tipo 1, enquanto que a máquina Y produz os outros 75% também das peças do tipo 1, certo? Com relação às peças do tipo 2, a máquina X produz 60%, 0,60 em decimal é a mesma coisa que 60%, certo? Então, a máquina X, ela produz 60% das peças do tipo 2, ok? E a máquina Y produz
40% dessas peças do tipo 2. É quantidade de peças produzidas em um certo mês. Então, eu estou aqui apresentando essas informações. Então, vamos supor que em um determinado mês foram produzidos peças do tipo 1 na quantidade de 680, certo? E as peças do tipo 2 foram produzidas em quantidade de 590. Então, são apenas dados que eu estou trazendo para vocês. Então, peças do tipo 1 foram produzidas 680 e peças do tipo 2 foram produzidas 590. Então, tudo isso aqui é fictício, viu, pessoal? Não é uma informação que a gente tirou de nenhuma fábrica, não. São informações fictícias só para a gente embasar o nosso conhecimento, o nosso tópico de matriz, que a gente vai ver mais adiante, né? E qual é a relação que matriz tem com isso. Ok? A pergunta é, quanto produziu cada máquina? Então, veja só, para você entender bem direitinho. As peças do tipo 1, né, foram produzidas em quantidade de 680, mas aqui, olha, uma parte foi produzida pela máquina X, a outra parte foi produzida pela máquina Y. A gente não sabe o quanto a máquina X produziu e nem o quanto a máquina Y também produziu, tá certo? Mas a gente pode ter certeza que uma parte foi produzida pela máquina X e outra parte produzida pela máquina Y, certo? O que nós queremos saber nesse contexto é quanto produziu cada máquina. A máquina X, ela produziu quantas peças? Né? E a máquina Y produziu quantas peças? Então, olha só. Essa informação não é difícil da gente, essa pergunta não é difícil da gente responder, certo? É só a gente aplicar um cálculo de porcentagem que a gente consegue, não é? A gente consegue essa informação. Então, eu trouxe aqui as duas tabelas, só para a gente não esquecer, olha, veja só. As peças do tipo 1, a máquina X produzem 25%, tá certo? As mesmas peças do tipo 1, a máquina Y produz 75%. Ou seja, para você entender direitinho, a máquina do tipo Y, ela produz mais peças do tipo 1, tá certo? Ela produz 75%, né? Enquanto que a máquina X só produz e inverte um pouquinho. A máquina X, como eu falei já, ela produz mais a 60%, tá certo? Enquanto que a máquina Y só produz 40%, beleza? Certo, mas como é que eu vou descobrir o quanto cada máquina produziu? Então, perceba aí direitinho, olha. Máquina X, olha só. Como é que a gente faz para saber o quanto a máquina X produziu? É só fazer um cálculo aí de porcentagem bem simples, olha só. Aí vai ser 0,25% de alguma coisa. De quanto? Né? De 680. Né? Por quê? A máquina X produz 25% das peças do tipo 1. E aqui, ó, peças do tipo 1 que foram produzidas é 680. Tá certo? Então, a máquina X é só você calcular 25% de 680. Ok? Mas por quê? Porque a máquina X, ela não só produz peças do tipo 1. Tá certo? Ela produz também peças do tipo 2. Tá certo? E peças do tipo 2, ela produz 60%. Então, a gente vai calcular 60% desse valor aqui, ó, que corresponde ao total de peças do tipo 2. Então, vai ser 60% desse valor aqui. Então, 60% de 590. Ok? Vamos lá entender bem direitinho. Veja só. 25% de 680, por quê? Porque a máquina 1, tá certo? Ela produz 25% das peças do tipo 1. Então, você calcula 25% de 680. Né? Mas, por que esse sinal de mais? Porque a máquina a máquina X, ela não produz apenas peças do tipo 1, ela também produz peças do tipo 2. Aí, por isso, o sinal de mais, tá certo? A gente vai somar, adicionar, não é, mais peças, tá certo? E as peças do tipo 2, a máquina X, ela produz, olha, 60%, tá certo? E qual é o total de peças do tipo 2? 590. Então, vai ser 60% de 590. Ok? Então, aí, veja só. Se a gente fizer rapidinho essa conta aqui na calculadora, né, 0,25 vezes 680, ou seja, 25% de 680, a gente vai chegar a um valor de 170. Viu? Isso aqui multiplicado por isso dá 170. Mais, sinal de mais aqui, ó, repete, tá certo? Sinal de mais.
E 60% de 590, se a gente fizer essa conta rapidinho, a gente vai chegar no valor de 354. Ok? Então, se a gente somar esses dois valores, nós vamos encontrar 524, que é o total de peças produzidas pela máquina X. Ok? Então, novamente, passo a passo, agora a gente vai para a máquina Y, certo? Máquina Y, olha só para você entender. Ela produz 75% das peças do tipo 1. Então, logo vai ser o seguinte, 75% de 680, por quê? O total de peças produzidas do tipo 1 foi 680. Ok? Então, seguinte, veja só, vai ficar 75% de 680. Passa? Bom, mas por quê? Porque a máquina Y, ela não produz apenas peças do tipo 1, tá certo? Ela produz também peças do tipo 2. Mas quanto, não é? Qual a proporção aí de peças do tipo 2 que a máquina Y produz? Ela produz aí 40%, tá certo? 40%, como a gente está vendo aqui, ó. Ok? Mas o que acontece? O total de peças 2 foram 590, não é? Aqui uma parte produzida pela máquina X, a outra parte produzida pela máquina Y. E qual foi a parte produzida pela máquina Y? Vai ser o quê? 40% de 590, tá certo? Então, aqui vai ser o seguinte, 40% de 590, ok? Se a gente fizer essa continha aqui rapidinho, olha, 75% de 680, nós vamos obter o seguinte valor, né? É quase 100%, então por isso que dá esse valor alto aqui, 510. Mas, se a gente fizer essa outra multiplicação aqui, 40% de 590, ok? Então, a gente vai obter o valor de 746, não é? Que é o total de peças produzidos, tá certo? Pela máquina Y. Então, veja só, máquina X produziu 524 peças e máquina Y produziu 746 peças. Ok? Bom, pessoal, veja só, com essas informações, a gente pode montar uma nova tabela, assim, ó. Veja só, eu tenho essas informações aqui, da produção de peças, agora por máquinas. Eu tenho aqui a produção de peças por tipo de peça. Tá? O que nós iremos fazer agora é uma nova tabela, tá certo? Onde essa tabela vai trazer as informações referentes à produção de peças por máquinas, certo? Máquina X e máquina Y. Então, é o seguinte, se a gente montar uma nova tabela, agora a tabela vai trazer as informações da produção por máquina e não por tipo de peça, então a gente vai ter o seguinte, a partir daquele cálculo que a gente fez, olha, então, número de peças produzidas pela máquina X, 524. Número de peças produzidas pela máquina Y, 746. Certo? Bom, o que acontece? Como seria todo esse processo que a gente fez, todo esse cálculo que a gente fez, tá certo? Utilizando matrizes. Né? E uma pergunta melhor ainda. Por que a gente pode utilizar matrizes nesse tipo de problema? Por quê? Pelo seguinte fato, pessoal, onde tem tabela, tá certo? Tabela numérica, a gente pode trabalhar com matrizes, tá certo? A gente pode associar matrizes. Então, na verdade, matrizes são tabelas, tá certo? É só você cancelar aquelas linhas internas, cancelar os valores nominais, os nomes, melhor dizendo, tá certo? Pegar apenas os números, né, que aí você vai ter uma matriz. Então, onde aparece tabela é porque a gente pode trabalhar com matrizes, ok? Então, como é que seria todo esse problema não resolvido da maneira como a gente resolveu, certo? Mas como é que seria esse problema resolvido utilizando matrizes? Então, ficaria assim, primeiramente, a gente vai escrever a matriz de cada tabela. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, ó, certo? Eu estou trazendo aqui essa tabela pequenininha, mas é aquela primeira tabela que a gente viu, que é a tabela da proporção. Qual é a parte que cada máquina produz de cada tipo de peça. Então, é o seguinte, para a gente escrever a matriz, como vocês sabem, basta a gente pegar, desprezar tudo aqui, essa parte de letra, de nome, tá certo? E considerar apenas os valores numéricos. Então, seria o seguinte. Então, a matriz dessa tabela seria o seguinte. 0,25, 0,60, 0,25, 0,60, 0,75, 0,40, 0,75, 0,40. Então, essa é a matriz
dessa tabela, ok? Nós vamos chamar de matriz A, beleza? Bom, o seguinte, eu tenho aqui uma outra tabela, que foi a segunda tabela que a gente estudou, que é o seguinte, que é a produção total por tipo de peça. Então, aqui é a produção total no mês por tipo de peça. Perceba que essa tabela, olha, os valores numéricos aparecem apenas em uma coluna. Então, essa matriz, ela vai ser uma matriz coluna. A matriz associada a essa tabela vai ser uma matriz coluna. Vai ter apenas uma coluna, assim, vai ser uma matriz vertical. Então, é o seguinte, eu vou ter essa matriz aqui associada a essa tabela. Pega esse número, bota aqui, e esse número de baixo vem para cá, tranquilo, né, sem nenhum problema. Então, eu tenho aqui uma matriz coluna, beleza? Nós vamos chamar de matriz B, ok? Por último, a última tabela que a gente construiu a partir do cálculo. Aquele cálculo todo foi para saber o quanto cada máquina produz de peça. Então, a máquina X produz 524, a máquina Y 746. Então, eu tenho aqui, olha, se eu quiser escrever uma matriz associada a essa tabela, vai ser uma matriz parecida com essa aqui, ó, certo? Uma matriz coluna também. Ok? Então, eu tenho aí o que eu chamo de matriz C. Beleza, então é o seguinte. Então, eu tenho aí a matriz A associada à primeira tabela, matriz B associada à segunda e matriz C associada à terceira, certo? Beleza, e como é que seria o cálculo para a gente obter o mesmo resultado que a gente obteve, não é a partir daquele cálculo de porcentagem? Então, como é que seria aí o cálculo? Como é que eu trataria essas matrizes? Como é que eu organizo essas matrizes? Então, seria o seguinte, a primeira matriz é a matriz A, ok? Seria, para a gente obter o mesmo resultado que a gente obteve nas tabelas, a gente vai ter que pegar a matriz A, multiplicar pela matriz B, ok? Beleza? Então, seguinte, olha, eu tenho aqui uma multiplicação de matrizes. Uma multiplicação de matrizes é um pouco diferente do que a gente pode imaginar, tá certo? Não é apenas a gente pegar, multiplicar elementos correspondentes, como a gente estava trabalhando com soma de matrizes. Quando a gente soma matriz, é um processo meio intuitivo, tá certo? Até certo ponto bobo, não é só a gente pegar, somar elementos correspondentes, que a gente vai ter a matriz soma, certo? A multiplicação de matriz é um processo um pouco diferente, ok? E requer um pouco de treino, né? Um pouquinho de paciência para a gente aprender, certo? Inclusive, tem até um macetezinho aí para a gente lembrar, olha, a multiplicação de matriz a gente chama de LICO, L-I-C-O, né? E o que quer dizer LICO? Quer dizer o seguinte, L-I é de linha, como vocês podem, evidentemente, imaginar, tá certo? E CO é de coluna, ok? Então, para a gente multiplicar matrizes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar, na verdade, as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda, certo? Aí vocês vão ver que o resultado vai dar igualzinho àquele que a gente fez quando a gente fez aquele cálculo com porcentagem, certo? Então, é o seguinte, para a gente multiplicar matrizes é sempre o quê? Linhas multiplicadas por colunas, certo? Então, é o seguinte, por exemplo, para a gente multiplicar essas duas matrizes aqui, matriz A pela matriz B, eu vou pegar aqui essa primeira linha, olha, a primeira linha é formada por quais elementos? 0,25 e 0,60. Então, essa primeira linha vai multiplicar a primeira coluna da matriz B. Mas a matriz B só tem uma coluna, então vai ser ela mesmo, certo? Então, vai ser o seguinte, a primeira linha da matriz A multiplicada pela primeira linha da matriz B. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse 0,25, ele vai multiplicar quem, afinal? Então, é o seguinte, veja para você entender. O primeiro elemento da linha multiplica o primeiro elemento da coluna. Repetindo, o primeiro elemento da linha multiplica sempre o primeiro elemento da coluna. Então, 0,25 vai multiplicar 680. Ok? Tá vendo aqui que apareceu? Beleza? Segundo elemento da linha vai multiplicar o segundo elemento da coluna. Veja só. Agora você vai entender por que aparece sinal de mais. Por quê? Porque essa linha, ela tem mais um elemento. Tá certo? Então, aí justifica o sinal de mais. Se essa linha tivesse somente um elemento, não teria aqui o sinal de mais. Tá certo? Então, veja só. Primeiramente, a gente multiplicou 0,25 por 680, não é? Mas essa linha tem mais um elemento. Então, por isso que coloca mais aqui. Ó. Então, vai ser 0,60 multiplicado por 590. Segundo elemento da linha, multiplicado pelo segundo elemento da coluna. Ok? Então, vai ser o seguinte, ó, do jeito que eu estava dizendo, certo?
0,60 multiplicado por 590, né? Aqui, nessa linha tem mais algum elemento? Não. Nessa coluna tem mais algum elemento? Não. Então, não tem aqui mais sinal de mais, certo? Então, vai ser o seguinte, a gente pode fechar, beleza? Então, agora é o seguinte, veja, essa linha multiplicou todos os elementos dessa coluna. Então, eu vou utilizar agora, olha, a linha de baixo, não é? Então, a linha de baixo, ela vai fazer o mesmo caminho, não é? O mesmo procedimento. O primeiro elemento da linha vai multiplicar o primeiro elemento da coluna. Peraí. Primeiro elemento da linha é quem? 0,75. Primeiro elemento da coluna é quem? 680. Então, 0,75 multiplica 680. Tranquilo, né? Então, mais, por que o mais? Porque essa linha não tem apenas esse elemento, ela tem mais uma, tá certo? Então, vai ser 0,40 multiplicado por 590. 0,40 multiplicado por 590. Beleza? Bom, seguinte. Próximo passo é realizar esses produtos aqui, essas multiplicações, tá certo? Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai obter quanto? 170, né? Mais, se a gente fizer essa outra continha aqui, 0,60 multiplicado por 590, vamos obter quanto? 354. Ok? Tranquilo? Fechou, não é? Então, agora a gente vem para os produtos de baixo. Então, vai ser 0,75 multiplicado por 680, que vai dar 510, mais 0,40 multiplicado por 590, que vai dar 236, ok? Nós ainda não terminamos, porque nós temos que somar aqui, certo? Nós temos que somar aqui direitinho, né? Então, vai ficar 170 mais 354. Se a gente fizer essa soma, nós vamos obter 524, né? Lembre-se que isso é igual ao cálculo que a gente fez com porcentagem, né? A máquina X produzia 524 peças. Então, veja que o resultado foi o mesmo, né? Fechou aqui, aí embaixo, 510 mais 236. Então, dá 746, o mesmo valor, tá certo? Do que a gente obteve com aquele cálculo de porcentagem. Então, essa matriz aqui, a primeira matriz foi a matriz A, não é? Multiplicada pela matriz B. Aí a gente obteve a última matriz, que é a matriz C, que na verdade ela é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B, certo? Então, para a gente obter aqui o mesmo resultado que a gente obteve naquela tabela, não é? O procedimento que a gente deveria fazer era uma multiplicação de matriz, tá certo? Não é bicho-papão, tá certo? Apesar de ser o assunto assim mais difícil de matrizes, não é nenhum bicho-papão, dá para aprender aí com o pé nas costas, né? Vamos adiante, vamos em frente. Então, veja só. Uma observação muito importante, veja só, muito importante que a gente tem que saber. Nem sempre é possível multiplicar matrizes. Repetindo, nem sempre é possível multiplicar matrizes. E quando é que é possível multiplicar matrizes? Quando é? Então, veja só, antes de você sair por aí multiplicando matrizes, você tem que fazer um teste inicialmente. Um teste bem simples, tá certo? Que vai permitir você saber se é possível multiplicar matrizes ou não. Ok? Como assim um teste bem simples? Esse teste, pessoal, ele está associado à ordem da matriz, né? Por exemplo, qual é a ordem dessa matriz aqui? Vamos primeiramente fazer o seguinte, veja. Por que é que foi possível a multiplicação daquelas matrizes do nosso exemplo? Por que é que foi possível a gente multiplicar essa matriz por essa e obter essa outra aqui? Por que essa conta foi possível? Olha só, por causa da ordem das matrizes. É o seguinte, qual é a ordem dessa matriz aqui? Ela tem uma linha, duas linhas, ela tem uma coluna, duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 2 por 2. Ela tem duas linhas e ela tem duas colunas, certo? É isso que vai aparecer aqui, ó, que apareceu. Ela tem duas linhas, ok? E ela tem duas colunas. A ordem dessa matriz é 2 por 2, tá certo? Tem duas linhas e duas colunas, né? Essa outra matriz aqui, ó, qual é a ordem dela? Ela tem uma linha, duas linhas, mas ela tem apenas uma coluna, ok? Esses números aqui, pessoal, eles não são separados, não faz parte, são o mesmo número, então é por isso que isso aqui é apenas um elemento, né? Aqui também é apenas um elemento, então aqui essa matriz tem apenas uma coluna. Qual vai ser a ordem dessa matriz? Vai ser 2 por 1, né? Tá vendo aí? 2 por 1, duas linhas e uma coluna, né? Beleza, veja só, o que acontece? Por que é que esse produto de matriz ele é possível? É possível o seguinte, olha, porque o número de colunas, você tem que gravar isso aí, o número de colunas da primeira matriz, aqui, ó, o número de colunas é 2, é igual ao número de linhas da segunda.
Então, é o seguinte, olha, veja só, número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, ok? Tem até um macete seguinte, para você decorar isso rapidamente. Quando é que a multiplicação de matriz é possível? Você olha para a ordem das duas matrizes, olha, aqui ó, a ordem da primeira matriz, a ordem da segunda, e verifica o seguinte, se os números de dentro forem iguais, tá certo? Se os números de dentro forem iguais, eu tenho aqui, ó, 4 números, 1, 2, 3, 4, tá certo? Uma sequenciazinha. Se os números de dentro forem iguais, então é porque é possível a multiplicação. Se os números de dentro forem diferentes, não será possível a multiplicação, certo? Então, é um macetezinho que a gente vai trazer aqui mais adiante, beleza? Então, é o seguinte, perceba, número de dentro são iguais, número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, se são iguais, então a multiplicação é possível, certo? E a gente ainda vai perceber o seguinte, pessoal, dá para a gente prever qual é a ordem da matriz que a gente vai calcular ainda, tá certo? Então, eu quero multiplicar matriz, então dá para saber qual vai ser o formato da matriz que eu vou obter. Por exemplo, essa matriz aqui, qual é a ordem dela? É 2 por 1 também, igual a essa daqui, ó. Então, veja só, se a gente pegar esses números de fora aqui, não é 2 e é 1, então, esses números aqui, na verdade, eles vão dar origem à ordem da nova matriz, tá certo? Ou seja, da matriz que a gente quer calcular. Então, é o seguinte, esses números aqui de fora, tá certo? Eles vão dar origem à ordem da nova matriz, ou seja, da matriz produto, ok? Então, um macetezinho aí, ó. Os de dentro são iguais. Se os de dentro forem iguais, então é possível a gente multiplicar as matrizes. Se os números de dentro aqui, tá certo? Quando eu falo números de dentro, eu estou me referindo à ordem da matriz, ok? E os de fora vão determinar a ordem da nova matriz. Aqui, ó. Beleza? Então é o seguinte, número de dentros iguais, é possível a multiplicação, não é? E os números de fora, que dá sequência dos 4 números, os números de fora vão dar origem à ordem da nova matriz. Tranquilo? Então é o seguinte, generalizando essa informação aí, ó, dadas as matrizes A e B, para que seja possível a multiplicação de A por B, é necessário que, como eu falei, se a matriz A tem ordem M por N, então o número de colunas é N, número de linhas é M. Número de linhas é o primeiro número de colunas é o segundo, tá certo? Aqui está de forma genérica, certo? Então, é o seguinte, para que a multiplicação dessa matriz por essa seja possível, então, veja só, se o número de colunas aqui é N, o número de linhas aqui tem que ser N, certo? Então, é o seguinte, para que a multiplicação seja possível, o N aqui, ele tem que vir para cá, certo? Ou seja, número de colunas de N, número de linhas de B, tem que ser igual ao número de colunas de A, certo? Tranquilo aí? E esses números aqui de fora, ok? O M e o P, vão dar origem à ordem da nova matriz, certo? É sempre assim. Então, essa informação aí é importante que vocês guardem. E é para calcular a multiplicação de matrizes, que eu considero aí dos itens, né, que são tratados, eu considero o mais difícil, que é a letra B. Ok? Então, é o seguinte, ó, veja só, nesse exercício nós queremos o seguinte, nós queremos obter a matriz B, que é, na verdade, resultado da multiplicação dessa matriz por essa outra, tá certo? É uma nova oportunidade da gente entender aí o que é que seria a multiplicação de matrizes, ok? Então, multiplicar a matriz B, aliás, a matriz B é o resultado dessa matriz por essa outra, beleza? Então, o que nós iremos fazer é multiplicar uma matriz por outra, né? Vale sempre lembrar que o processo de multiplicação de matriz, ele não é intuitivo, ou seja, não é aquela coisa que a gente acha que é. Aí, o que é que a gente acha que é? A gente acha que é só multiplicar os números correspondentes, tá certo? Mas não é assim que funciona, não é? A multiplicação de matrizes é LICO, linha por coluna, certo? Ou seja, você pega os elementos das linhas da primeira matriz e multiplica pelos elementos da coluna da segunda matriz, ok? Então, aqui, ó, vamos lá. Então, o que nós temos que fazer, primeiramente, é verificar se a multiplicação de matriz ela é possível, porque nem sempre é possível a gente multiplicar matrizes, certo? Essa multiplicação, ela nem sempre é possível, ok? Então, mas será que nesse caso aqui, será que é possível
eu multiplicar essa matriz por essa? Então, a gente vai verificar isso aí, certo? E como é que eu faço essa verificação? Como é que eu verifico? Seguinte, você vai verificar escrevendo a ordem das matrizes. Então, perceba, essa primeira matriz aqui, olha, eu chamei de P, de primeira matriz, ok? E a ordem dela, qual é a ordem dela? É o seguinte, ela tem uma linha, duas linhas, tá certo? Então, aqui, o número 2, ok? E ela tem uma, duas, três colunas. Então, aqui está o número 3, ok? Então, 2 por 3 é porque essa matriz tem duas linhas e tem três colunas, tá certo? Então, é o seguinte, eu quero multiplicar essa matriz aqui primeira por essa matriz segunda, né? Vou chamar essa outra matriz de S. Qual é a ordem dela? Ela tem uma linha, duas linhas, três linhas. Então, aqui aparece o 3, né? E aqui é o seguinte, quantas colunas ela tem? Uma, duas, três. Então, daqui eu tenho o número 3, certo? Então, por isso que eu tenho aqui a ordem 3 por 3. E a gente vai simplesmente verificar, olha, se os números de dentro são iguais. Está vendo que são, ok? Então, aqui é o seguinte, são iguais, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, se são iguais, então a multiplicação ela é possível, certo? E esses números de fora aqui, o 2 e o 3, olha, vão determinar exatamente a ordem da matriz B, que é a matriz que a gente quer calcular, tá certo? Então, a matriz que eu vou obter ainda, né, no futuro, então eu sei que a ordem dela é 2 por 3, ok? Ou seja, se eu obtivesse, no cálculo, se eu encontrar uma matriz com ordem diferente dessa, é porque, na verdade, eu errei, ok? Tá certo? Então, a ordem da matriz que eu vou encontrar tem que ser exatamente essa daqui, 2 por 3, tá certo? Duas linhas e três colunas. Vamos lá, seguinte. Perceba, eu quero multiplicar essa matriz por essa para obter a matriz B, não é? Então, o processo é assim, ó. Multiplicação de matrizes é líquido, né? O que quer dizer líquido? Linha por coluna, certo? Mas como assim linha por coluna, professor? Veja, cada elemento da linha vai multiplicar cada elemento da coluna. Então, o primeiro elemento da linha aqui, ele vai multiplicar o primeiro elemento da coluna, certo? Então, qual é o produto que vai aparecer aqui? Menos 1 multiplicado por 1. Certo? Eu vou precisar colocar o sinal de mais aqui. Vou, por quê? Porque essa linha ela tem mais elementos. Então, o 5 vai multiplicar quem? O 5 vai multiplicar o 0. Tá certo? Então, perceba aí para você entender. Menos 1 multiplica 1. 5 multiplica 0. Então, mais agora vai ser quem? 5 vezes 0. Tá certo? 5 vezes 0. Beleza? E agora vai aparecer quem? Sinal de mais e menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0. Beleza? Bom, vejam. Encerraram-se, acabou os elementos da linha e acabou também os elementos da coluna. Então, essa linha agora vai multiplicar a outra coluna. Ok? Então, é o seguinte. A linha 1 vai multiplicar agora a coluna 2. Né? E quem é que vai se multiplicar entre si? Menos 1 vai multiplicar 2. Né? Menos 1 vai multiplicar 2 aqui. Menos 1 multiplica 2. 5 multiplica quem? Esse 2 aqui do meio. Então, sinal de mais. 5 vai multiplicar 2, tá certo? E menos 2 vai multiplicar 0. Ok? Beleza? Bom. Não tem mais elemento aqui nessa linha para multiplicar os elementos dessa coluna. Então, o seguinte, ó, eu vou pegar agora a mesma linha e vou multiplicar pela terceira coluna, tá certo? Então, a multiplicação é agora o seguinte, essa mesma linha pela terceira coluna, né? Então, veja só, vai ser menos 1 multiplicado por 1. Né? Aí agora vai ser 5 multiplicado por 0. 5 multiplicado por 0. E vai ser menos 2 multiplicado por 1. Perceba aí, ó. Primeiro elemento da linha multiplicado pelo primeiro elemento da coluna. Está aqui, ó. Menos 1 vezes 1, mais. Segundo elemento da linha multiplicado pelo segundo elemento da coluna. 5 vezes 0. Está aqui, ó. Ok? Beleza? Terceiro elemento da linha multiplicado pelo terceiro elemento da coluna. Está aqui, ó. Menos 2 vezes 1. Vezes 1, né? Então, veja, eu não tenho essa linha, ela multiplicou essa coluna
deu origem a isso aqui tudinho. Essa mesma linha multiplicou a segunda coluna, deu origem a isso aqui tudinho, né? E essa mesma linha multiplicou a terceira coluna, deu origem a isso aqui. Ó. Não existe mais uma coluna para essa linha multiplicar, tá certo? Então, a gente vai fechar aqui a matriz. Fechou aqui, né? Agora é o seguinte, a linha de baixo vai fazer o mesmo trajeto, vai multiplicar essa coluna, vai multiplicar essa daqui, vai multiplicar essa outra. Ok? Então é o seguinte. Então, veja só. Como é que vai ser agora essa multiplicação? O seguinte, primeiro elemento da linha, que é 0, multiplica o primeiro elemento da coluna, que é 1. Né? Então, vai aparecer aqui, 0 vezes 1. Ok? Segundo elemento da linha, multiplica o segundo elemento da coluna. Então, mais 6 vezes 0. Ok? Olha aqui, 6 vezes 0. Terceiro elemento da linha, multiplica o terceiro elemento da coluna. Mais 4 vezes 0. Beleza? Então, essa linha por essa coluna já foi, né? Agora vai ser essa linha por essa outra coluna. Bom, seguinte. Como é que vai ser agora? 0 vezes 2. Então, vai ser 0 vezes 2. Mais 6 vezes 2. Olha aí, 6 vezes 2. Mais 4 vezes 0. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Só falta agora, para a gente encerrar, olha, essa linha por essa última coluna, né? Então, qual vai ser a multiplicação aqui? 0 vezes 1. 6 vezes 0. Mais 4 vezes 1. Beleza? Bom, então os produtos, eles foram todos escritos, tá certo? Né? Então, todos escritos aqui. Então, o que falta agora é a gente realizar todas essas multiplicações, em seguida as somas, né? Para depois a gente poder obter a matriz B. Ok? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Então, esse primeiro produto aqui vai dar menos 1 vezes 1, dá menos 1. 5 vezes 0 vai ser 0. Deixa eu lá, aparecendo aqui, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Ok? Mais, sinal de mais aqui repete. 5 vezes 0 é 0. Mais, menos 2 vezes 0 dá 0. Certo? Repetindo aqui, ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Né? Mais. 5 vezes 0 dá 0. Sinal de mais. E menos 2 vezes 0 dá 0 também. Né? Lembre-se que toda multiplicação por 0 é 0. Ok? Então, aqui tá beleza. As multiplicações eu fiz. Restam apenas as somas. Tá certo? Então, agora vamos para essas multiplicações aqui. Ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui. Mais 5 vezes 2 é 10. Né? Mais, sinal de mais. E menos 2 vezes 0, toda multiplicação por 0, nós sabemos que é 0. Certo? Aí agora, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Olha aqui. Certo? Mais 5 vezes 0 é 0. Né? Mais. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Certo? Colocou parênteses porque aqui já tem o sinal de mais, né? Para não ficar os sinais juntos. Fechou? Tá certo? Agora a gente vai trabalhar com os produtos de baixo aqui. Ó. Os produtos de baixo. Ok? Então é o seguinte. 0 vezes 1 é 0. Mais 6 vezes 0 também é 0. Mais 4 vezes 0 também é 0. Ok? 0 vezes 2 dá 0. Mais 6 vezes 2 é 12. Mais 4 vezes 0 é 0. Certo? Vem para cá agora. 0 vezes 1 é 0. Mais 6 vezes 0 é 0. Mais 4 vezes 1 é 4. Ok? Bom, aí a gente fez, agora realizou todas as multiplicações, né, todos os produtos, tá certo? Continha um pouco longo. Aí a gente vai o seguinte, fazer essas somas aqui, ó. Ok? Menos 1 mais 0 mais 0, é claro que vai dar menos 1, né? Deixa eu botar aqui. Menos 2 mais 10, devo 2, tenho 10. Esse 0 aqui você vai desprezar, não é? Não vai influir em nada. Devo 2 e tenho 10, então dá 8, tenho 8, né?
ok? Menos 1 e menos 2, desconsidero o zero aqui. Menos 1 mais somado com menos 2, devo 1 e devo 2, devo 3, né? Então vai dar menos 3, ok? 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 12 mais 0 é 12. Né? 0 mais 0 mais 4 é 4. Beleza? Bom. Está aqui a matriz B, não é? Perceba que a ordem que a gente previu foi 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, igualzinho à matriz que a gente obteve, ok? Então, isso é a matriz B, não é, que a gente quer calcular, certo? Perceba que a multiplicação de matrizes não é uma operação tão intuitiva como soma e subtração, por exemplo, né? A operação de matrizes requer um pouquinho mais de cuidado nessa coisinha de multiplicar linha por coluna, você vai ter que ter um cuidadozinho para não se perder aí, né, nas contas, certo? Porque às vezes, só eu tendo aqui, olha, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, por outra matriz com 3 linhas e 3 colunas, o cálculo já fica um pouquinho extenso, certo? É claro que quando você tiver feito várias vezes, você não vai precisar fazer esse procedimento todinho, já vai ser automático. Aqui já vamos fazer o seguinte, menos 1 somado com menos 1 dá, aliás, menos 1 somado, multiplicado por 1 dá menos 1. Então, você já vai fazer de cabeça e tal, já pode dar o valor do elemento, ó, já pode pular para cá, olha, tá certo? Então, economizar isso aqui tudinho. Mas isso aí vai depender, tá certo, do seu avanço aí no assunto. Ok? Tchau. Até a próxima aula.